Estamos aqui hoje mais uma vez, só que hoje com uma cena com os caras inusitados. Os caras vieram de longe, estão aqui para contar a história e para causar a história. E é claro, mais uma vez, para motivar você que está aí do outro lado, para conhecer um pouquinho mais de história. Não é sobre imigrar, é sobre fazer acontecer com aquilo que tem que ser, com aquilo que dá para fazer. E é claro que eles vieram aqui hoje para compartilhar essa história e eu vou deixar que façam as honras. Kelvin, muito bem-vindo. Obrigado, Maior, muito bem-vindo. É um Obrigado pela prazer estar presença. aqui. É um prazer muito grande estar Cara, aqui. que honra! São mais de 80 mil seguidores. Os caras já estão arrebentando. Exatamente. Se não fosse as últimas polêmicas aí, já tinha passado de 100 mil. Já. Mas acho que a polêmica ajuda, né? Ajuda, filtra, Exato, traz um público em sua essência. É verdade. E ajuda também porque são assuntos que muitas das vezes muitas pessoas não querem discutir. Verdade. E aí, Na verdade, acho que a maioria não gosta de discutir. E eu tenho visto cada vez mais isso acontecer. Às vezes as pessoas elas querem causar com outras matérias, mas não com as matérias que causam diferença. Exatamente. Vocês têm sentido isso aqui no Brasil? Como é que tá? Constante, é constante. Muito, né? Até porque o universo de internet pra gente é novo. Então a gente consegue identificar que, na sua grande maioria, é mais fácil sustentar um personagem do que defender quem realmente se acredita que é. E normalmente é bem isso, né? A maioria das pessoas que a gente tem contato. Aí vem um pouco dessa diferença do pessoal para a internet. E tem muita gente que se assusta também. E as pessoas, eu vi muito isso agora recentemente no Big Brother, que foi, pronto, né, uma das pessoas que causava mais polêmicas, polêmicas no sentido positivo, inclusive, pelo posicionamento dela, Sim. que é a Ana Paula. E eu sou admirador dessa mulher, incrível ela. E eu acho que o lugar de fala precisa ser usado para essas questões. Exatamente. A gente tem que brincar, como eu vejo que vocês são super brincalhões. Brincam bastante, eu acho que, mas também tem que levar a matéria que sejam relevantes, né? Tem que aproveitar para falar. A gente tem que trazer a visão de que a galera precisa defender um senso crítico. A gente tem as mídias aí, a gente tem a internet hoje, mas ainda assim a gente precisa defender o senso crítico, de poder ter uma percepção da situação e falar, olha, eu concordo, eu não concordo, ou até mesmo expor, tipo assim, olha, não tenho pauta para defender ou para falar, mas vou me informar sobre, do que você pegar a avalanche vindo e reproduzir algo que você nem tomou entendimento por si. Exato. E uma coisa também muito polêmica hoje em dia é essa questão da informação, né? Porque a internet está aí para isso. Tem pessoas que fazem questão de ser desinformada ou acreditar em fake news que é porque botaram no grupo da família e acaba espalhando isso para várias pessoas. Isso é algo que a gente vê que é muito comum, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. E na vida, porque muitas das vezes você vê que a pessoa acredita no que convém. Exatamente. Olha, eu tô acreditando nisso aqui porque me favorece nesse Hoje eu sinto isso, sabia? Eu sinto que essa nova geração, ela opta por aquilo que é favorável, pelo que convém. Que parece que, quando foge do seu conceito, se torna algo agressivo de forma pessoal. E isso é muito estranho, porque eu tenho 35 anos, eu venho de ensino público, mas na altura meus professores sempre falaram, tenham um senso crítico, saibam defender suas ideias. Ele usava muita frase do livro, né? Descubra quem você é e seja de propósito. E hoje eu sinto o inverso disso de forma latente. Se ele fosse vivo hoje, eu daria uma placa para esse professor, porque É real. tem que ter. Se tornar autêntico se tornou quase um ato de coragem. É verdade. As pessoas hoje em dia eu vejo que é muito mais assim, deixa eu ver quem eu quero ser. É basicamente isso, né? Eu quero ser a Virgínia. Aí a pessoa vai lá Exato. quer ser a Virgínia. Então, ela perde literalmente a personalidade dela, né? E acaba contando histórias que isso faz muito mal. E eu vejo isso realmente. Eu tenho sobrinhos que são pequenininhos e vejo realmente o consumo exacerbado, descontrolado da mídia, da internet. E quando você vai ver, aquela pessoa tornou-se alguém que você é o ditado popular não é essa pessoa que eu conheço. E realmente não é. Se transforma em uma outra pessoa. E já falando um pouquinho de pessoa, é claro que a gente quer saber como que é que surgiu essa relação de vocês, como é que surgiu lá no Brasil, quem deu o primeiro passo. Conta um pouquinho pra gente aí do casal, como é que foi esse início. E eu falando? Eita, DR, olha aí. Tá com medo de errar não, né? Pelo amor de Deus. Cara, parece até um livro, assim. Eu tenho dois grandes amigos, que é o Léo e o Bernardo, no qual a gente tem essa mesma tatuagem aqui, porque a gente se conheceu através do esporte. São amizades de mais de 15 anos, são minha família, meu coração fora do peito. E a gente é gay, né? Então, assim, Bernardo é um negão lindo, maravilhoso, quase 2 metros de altura, um gorila charmoso.
E o Léo é o popular, é o metido playboy e tal. E eu sou o velho, chato, pacato, parado do livro, o tédio, Aquele né? que não quer sair, é isso? Exatamente. Exatamente. Então, eles carioca, Rio de Janeiro, praia, vôlei, tudo. Vamos beijar na boca, vamos não sei o quê. E eu em casa, nos livros, lendo, tudo. Aí eles, bicha, tu é um tédio, né? Tu podia sorrir pra vida, é jovem, bonita. Eu falei, não, tô bem aqui. Eu me entendi gay já tarde, aos 22 anos, e achei que lidar com homem seria muito mais fácil. Então cheguei no universo gay muito cru. Mas você via que você sempre foi gay, aquela pessoa doida? Hum, Sempre sentiu isso, sempre. Não, olha, cara, eu acho que eu. Não, amigo, o que acontece? Eu sofri um abuso na infância, quando eu tinha 8 anos de idade, certo? Eu venho de uma família muito humilde. Então, na altura, você levantar uma acusação dessa para alguém mais velho era algo, sabe, muito Difícil, né? difícil. Exato. Então, eu guardei isso pra mim e como eu não tive uma figura paterna, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 10 anos, fui trabalhar numa oficina, então eu tinha o meu patrão que foi um pai e ele falava assim, não, pra tu ser homem tem que pegar mulher, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele levou lá num puteiro no Rio de Janeiro, na Vila Mimosa, Ai, nem sei se gente. existe Bem hoje em dia, isso, é. anos e anos, e ó, peitinho, tu olha aquilo, tu faz aquilo, então eu cresci aquilo. Pô, quanto mais mulher eu tiver, mais homem eu sou. E aí eu. Que é a imagem, né, que se passa Que é o que é pra vendido gente, pra né? gente. Você tem Vendido. que sentar com homem, falar como homem, posturar como homem isso, homem não demonstra fraqueza, homem não chora. Então eu fui criado nesse cenário. E assim fui, conforme a maré me levou. E depois de ter tido experiência, ter namorado, tudo, aos 22 anos eu estava numa empresa e alguém percebeu uma diferença, né? E se aproximou, começou a se aproximar e tal. E ali eu tive o primeiro contato, o primeiro beijo. E aí vem aquele questionamento, porque na altura eu não entendi o que era isso. Eu A não cara, tipo. sabia. Eu não sabia o que era Ô, isso. Mayuri, ué, que é isso? Ele Brincadeira. sabe. Eu sei, claro. E aí eu fiquei naquela. Então a primeira coisa que a gente faz é se negar. Então eu me neguei em É uma primeira reação, pessoa. né? É uma reação, proteção. Igreja católica, família católica ali, tudo. Primeiro veado da família, imagina o Aue que Ah, não meu ia amor, ser. isso daí. Já pensa logo que vai vir de peruca, vai botar silicone e salto alto. Já, poxa, foi justamente um pouco antes, quando o Félix, né, na Na Globo, novela. na Nossa, novela, aquilo que nem teve o ali. beijo na altura, mas Todo mundo ficou super na esperança, né? só de especular que teria a família, a igreja, todo mundo se batia, a Bicho. Globo. O Papa foi lá. Exatamente isso. Então, assim, quando eu tive essa experiência, eu falei, pronto, sou gay. Ok, entendi. E agora E aí, o que que eu faço? Minha mãe. É como se tivesse, né, um próximo. O que que eu vou fazer? Um manual a É. ser seguido, né? Agora, qual é o próximo passo? Mas, diferente de tudo, eu dou graças a Deus que eu nunca me importei com a opinião de ninguém. Nunca. Nunca. Minha preocupação não era a sociedade, não era as pessoas, não era nada. Minha preocupação era minha mãe, né? Porque minha mãe na verdade, eu nasci em São Luís do Maranhão, né? E por ter um pai agressivo, ela fugiu dele e foi tentar a vida no Rio. Então, mãe solteira, trabalhando, trabalhava em 2 empregos para me criar, aquela coisa. Então, eu não queria que ela tivesse a sensação de que ela falhou na minha criação, sabe? Então, eu não externei isso para ela, eu sempre guardei isso comigo e quando eu chego e conto para ela, ela sofre de A imediato. sua mãe é nova, tem uma idade mais. Minha mãe tem 53 anos. Pô, nova. Nova, É. mas assim, por vir de uma família muito humilde no Rio de Janeiro, ela é alguém que não tem muito acesso à internet, não terminou os estudos, meio que em parte parou no tempo. Ela tem um instinto de sobrevivência, ela é uma mulher de uma fé muito forte, uma fé inabalável, que foi essa fé que sustentou ela numa cidade grande, desconhecida, ela, mulher, sozinha, quando boa parte da família deu as costas para ela, ela com um filho. Então, ela teve que ser mãe e pai. Ou ela trabalhava ou a gente passava dificuldade. E já morava lá no Rio de Janeiro, onde? Lá? A gente morava em Ricardo de Já Albuquerque, morava já morava morava em lá, em Ricardo. Ricardo ali. Ok. A gente começou, nem tinha. Na época foi invasão, né, para pegar um terreno. Uhum. Primeiro Brizola, na altura, vereador da época, para conseguir os primeiros terrenos ali e tal. E ela conseguiu na altura com
políticas públicas, que muita gente fala que não é importante, eu sou um sobrevivente graças a políticas públicas. Então, só quem dependeu, só quem viveu sabe a importância de políticas públicas hoje. Então, ela foi guerreira, ela conseguiu, ela me criou nesse universo. Então, Filho único. não. Hoje eu tenho uma irmã de 23 anos e tenho 2 sobrinhos, bênçãos, Maitê e Miguel. E, enfim, foi um baque pra ela, né? Mas ela falou, meu amor é maior do que qualquer coisa. Eu não tenho problema em você ser gay. Eu tenho problema de alguém machucar o que é mais precioso pra mim. E aquilo foi uma paz pra mim, aquilo foi sabendo que, por mais que ela não concordasse, eu sabia que no fundo, que por mais que ela tivesse Exato. a discordância por ignorância, que é diferente, a ignorância ela vem acompanhada com a religião, a segmentação, a falta de acesso à informação, que eu fui coroinha da igreja, catequista, primeira comunhão, grupo, fiz tudo que a igreja pede, entendeu? Só não virei a freira, mas o resto... A pessoa, porque não tive chance. Exatamente. Mas isso, Então, fiquei leve. Uhum. E ali eu falei, mãe, ó, sou gay e tal, ela tá tudo bem, deixa a família saber quando tiver de saber. Eu falei, mãe, a família pouco me importa, o que importa é a senhora. A família toda só foi saber quase um ano depois que eu era, e começou aquela coisa, demônio, mais companhias, e não sei. Monta grupo, expulsão dos demônios. Monta grupo do WhatsApp. Foi um auê na família. Fora demônio, hashtag. Quebrei o pau na família também e tal. Enfim. E aí arrumei esses 2 malucos da vida, que a vida me deu, né? Que aí foi meus primeiros amigos gays, né? Então você vai entender sobre... E, você precisa namorar, você beijar na boca, você é muito paradão, né? Você não sei o que. Eu Tu falei, já conhecia-os? Não. não. E aí esse daqui, ano novo, lá, solteiro, louro, garoto zona sul, jogador de bola, Olha hétero só, top. hétero top, Não era de sumido, sunguinha. não era Ixi. sumido, não era Quantos anos, sumido. mais ou menos, que tinha na época, na altura? 19. A 19? gente ficou 1 ano e meio, a gente era amigo. Ai, gente, Quase que 2 bonito. anos pra- Meu Deus. Pra eu me assumir, contar pra minha família. E foi um processo também bem complicado pra ele, porque eu falo pra todo mundo que ele teve paciência. Foi porque eu Paciência. tive desse lado, querendo ou não, ele ainda tinha 19 anos, eu já tinha 26, e... É uma idade muito difícil pra se falar sobre esse tema, ainda que você, é maior, mas ainda assim é muito difícil. pra altura ainda era um Pra tabu abordar, ainda, principalmente. ainda era. Altura, E aí meu amigo queria me casar, porque ele saía, eu arrumava um namorado, eu era o candelabro, entendeu? E eu ficava ali. Aí, bicha, É tu vai quase que ficar uma solução, velha, A gente bicha, precisa tu de vai uma ficar solução. velha, tu vai gastar a tua aposentadoria, em vez de tu gastar com os remédios, tu vai gastar com os novinhos. Aí eu falei, então deixa eu ficar velha mesmo, que eu fico feliz, não sei o quê. A gente vai arrumar um namorado pra você. E toda vez puxa alguém aqui, vai alguém aqui, eu não. Passei 2 anos eu ali tranquilo na minha parte espiritual, tudo já tinha sido corno, já tinha me decepcionado com o meio, já Eita. tinha... Descobri que é um universo do descarte muito fácil, sabe? Das opções. Das opções variadas, aplicativo. Gente, eu nunca baixei um aplicativo E cada vez na mais, vida. né? Agora, cada vez mais existe mais aplicativos. Cada vez mais. E aí o Bernardo viu ele na praia, meu amigo, e falou assim, passou uma mensagem pra mim, eu tava em casa lendo um livro. Amigo, tá fazendo o quê? Ai, já sei, nem me conta. Nossa, tua vida é difícil de adivinhar. Aí, tem um garoto aqui que tá muito afim de você. Eu falei, de mim? Coitado. Não sei. E tu nem tava Viu? sabendo disso ainda, Não, né? ele também não sabia. Eu A falei, mas pessoa com os olhos da fé. Literalmente Isaías, isso daí. Do tipo, né? de onde? Não, eu mostrei tua foto, ele tá apaixonado. Pro Mayuri, ele falou a mesma coisa. Olha isso. Ele E ele foi corajoso, né? Do gênero. Foi. Oi, com licença, tem bem uma amiga. O cara. Tipo isso. O garoto Ele tava mas que isso que eu sou ficando gay? com um amigo da minha irmã na praia e eu fui lá encontrar esse amigo da minha irmã na praia. Eu falei assim, Olha. eu tava lá, eu tava fazendo alguma coisa na Zona Sul e aí ele tava lá, eu falei, Tua irmã não sabia, de você também não tinha nem ideia. A irmã era a A seu única respeito. pessoa da família que sabia. eu contei, eu tinha ok. contado. Era a pra ela há única pouco da família tempo. que sabia. Mas nessa Aí altura de contei 19 anos, Lucy. tu já sabia, tu já sentia, tu já tinha convicção do tipo, olha, eu gosto de homens mesmo, eu sou gay. E é Ai, não isso, sei, vai eu ainda ser- era meio confuso, Ainda mas, era eu, confuso. mas quando eu fiquei com homem, eu vi que era diferente também. Tipo, eu namorei mulher, e até hoje meu pai fala sobre isso. Ele fala, a hora que você quiser largar o Kelvin e for ficar com uma mulher, tá tudo bem. Eu falo,
Aí eu falo, não, pai, eu não vou fazer Cadê? isso, mas enfim. Quando a gente tava lá e tal, eu contei pra ela, eu falei, encontrei teu amigo aqui na praia, não sei o que, aí ela, o Luciano tá aí, tá com um rapaz. Eu falei, sim. Aí foi quando eu fui lá encontrar ele e vi o Jorge. Aí ele falou assim, meu amigo, tipo, eu tinha acabado de chegar, tava sentado lá, tava fazendo, não lembro o que eu tava fazendo. E aí ele falou assim, eu tenho um amigo que está apaixonado por você. Eu Olha isso. falei, como Ardiloso e esperto, né? Aí eu falei assim, deixa eu ver esse menino. Aí eu falei, não gostei muito dele não, eu lembro disso até hoje. Até hoje eu abro o Instagram dele, eu vou lá nas primeiras fotos. Ele era o Tinder, né? O menino... o menino, Até o hoje próprio Tinder eu em vou lá vida. de vez em quando no perfil dele, deu só naquela foto e falo, meu Deus, foi nessa foto que eu falei, meu Deus do céu. E aí ele falou que tinha alguém pra eu conhecer, e passou o contato, e a gente começou a conversar. E Aí começou você gostou na hora, tipo, não, vou Não, curtir. então, depois Não. foi... Me desprezou. Foi, durante um tempo eu falei que não queria. Falei, eu não quero namorar, e não sei o quê, eu sou muito jovem. Mas depois de um tempo, eu falo isso pra todo mundo, que depois de um tempo, foi passando uns 2 meses, eu falei assim, eu falei pro meu melhor amigo, que sabe isso até hoje, é ele que eu quero. Porque, tipo assim, eu já tinha vivido muitas experiências dos meus 16 aos meus 19 anos. Cara, 3 anos eu vi muita coisa, você não tem ideia do quanto eu vivi. E eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim, eu quero ficar em paz com alguém e tal, então acho que em algum momento eu vou encontrar essa pessoa, mas eu também não vou procurar. Então eu falava, se tiver que acontecer, vai acontecer. Realmente foi alguém, tipo, do nada. Foi muito aleatório. Tudo tem que vir, né? Exatamente. Foi coisas que era pra ter acontecido mesmo. E a gente começou a conversar. Eu falei, eu não quero. E depois eu falei pro meu amigo, eu quero. Aí eu falei pra ele, eu tava acostumado tipo, com tudo muito fácil. Era do jeito que eu queria. E ele teve um momento que eu falei, me bloqueia que eu não quero mais falar contigo. Ele me bloqueou. No mesmo dia eu fiquei doido. Falei, meu Deus, ele me bloqueou. Me desbloqueia. Foi exatamente isso. Aí corri atrás, não sei o quê. E aí chegou o carnaval, eu falei assim... Carnaval, eu falei assim, Rio de Janeiro. Olha, escuta o que ele falou. Pelo amor de Deus, bebe uma água pra você não dar uma confusão aqui. Eu falei assim, tá chegando o carnaval, eu fiquei o ano inteiro na academia pra ficar bonito no carnaval. Não que eu queira pegar todo mundo, mas porque eu tinha montado minhas fantasias com meus amigos e eu não vou me prender ninguém. Falei pra ele, fui sincero. Desde o início sempre fui sincero, sempre fui. A pessoa aí, o jogador de bola. Eu falei assim, eu não vou, não sei o quê, mas acabou que na semana do carnaval eu chamei ele eu falei assim, vem passar o carnaval comigo, rezando pra ele dizer que não. Mas convidei, falei assim, tomara que ele fale que não, mas eu vou chamar, gente. Enfim, que já, tipo, perto do carnaval, um mês antes, em fevereiro, março. Eu já tinha falado pra todos os meus amigos, gente, eu quero, pro meu amigo, né, pro Léo, eu falei assim, eu vou ficar com o Kelvin, mas eu não vou falar que eu quero isso agora, eu vou esperar passar o carnaval. Não porque eu queira pegar todo mundo, é que eu quero viver esse momento com vocês. Então, aproveitei. Aí, tipo, coisa do destino, vai vir agora. E aí eu falei pra ele, se tu quiser vir passar o carnaval comigo aqui, não sei o que, ele, não vou. Aí eu, graças a Deus, tá bom. E aí, no domingo de carnaval... Mas tu tava onde no carnaval? Isso foi onde? No centro do Rio. No centro, então... Mas tu morava... Em que lugar? Nilópolis, da Baixada. E Ricardo. Ok. Do lado, relativamente bem pertinho. E aí, bloco da Ludmilla. Ai, Jesus, Ludmilla. Como é que é o nome lá? Espelho de Pimenta, briga, e todo mundo correu pro metrô pra pegar o metrô pra ir pra Zona Sul. Eu saindo do metrô, com quem andou de cara? 1 milhão de pessoas e meia saindo do bloco. Isso, meu amigo, isso era o último dia de carnaval, meu amigo falou assim, bicha, tu vai ficar vamos sofrendo. Não vai ficar aí. Tu não vai ficar em casa amargurada, não. Sempre tem um amigo Tu pode assim, ser feia e tudo, mas amargurada não. Vai ser uma feia alegre. Vai pra lá agora. Meus amigos a gente sempre pilha. Eu amo, sou apaixonado pelo Léo, pelo Bernardo. E aí os meninos falam também disso até hoje. Porque eu falei, tu não vai ficar em casa sofrendo. Né? Tu não vai ficar em casa sofrendo por Bota aquele uma anão fantasia. de jardim que foi embora e te deixou isso aqui. com a gente de 1,68 m. Foi embora e te deixou aí, você não vai ficar dentro de casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, dei de cara com ele no carnaval. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, eu não vou falar. Olha, muito difícil mesmo, né? Eu ia passar de Mas frente. eu também nunca corri atrás. É verdade. Mas vou passar direto. Vou passar direto, mas o amigo dele... Eu sou o que chama, tá? Os 2 amigos dele cega? me fuzilaram. Aí eu falei assim, eu vou ter que ela falar. Tipo, foi questão de segundos. Eu olhei assim, falei, não vou falar, vou virar o rosto. Aí nisso que eu virei, tava os 2 amigos dele assim, ó. Porque ele não tinha me visto ainda, só os 2. Aí catuca, assim, ó. Aí eu falei, eu vou ter que ir lá falar. Aí fui. Aí falei com ele, não sei o que. Oi, aquele cumprimento mais, né? Aquela coisa. E aí... Coincidência, a gente aqui. Aí eu saí e tal, aí depois do carnaval a gente voltou a conversar.
fui, mandei mensagem. Foi cada um pra um canto. Foi, Se a gente não ficou cumprimentaram. junto. Aham. Com Deus, Até bom porque eu tava carnaval. com 2 amigos héteros também. E aí eu não Nossa era Senhora, assumido, gente. entendeu? Que Tava... dificuldade. E e eu a- com os meus amigos Aí, querendo beijar 30, né? 30. E Mas aí foi isso. Aí depois do carnaval eu mandei mensagem pra ele e falei assim: bom, eu já sei o que eu quero há muito tempo, mas eu não queria falar nada e tal. A gente marcou de se encontrar. Foi 2 dias depois mesmo do carnaval. Esses amigos héteros ainda existem? Ainda estão... Existem. Existem. E aí eu Então são amigos contei. mesmo. São. E aí eu contei. Aí eu falei pra ele, pedi ele namoro, falei, não sei o que, não sei o que. Fala de novo, fala de novo. Que eu te pedi namoro. Oh, meu Deus, ô, gente. Eu já sabia o que Momento queria. Gucci, por favor, momento que- Gucci, por favor, aí, o Quem pessoal espera da edição. alcança, gente. O que tiver de ser de vocês, vai Vai ser. ser, não tem Então, como. paciência, não se Vem. desesperem, não se humilhem, não passem por cima de você. A primeira pessoa que vocês têm que amar são vocês mesmos. Isso aí. Não perde Pô, a e aí a oportunidade, gente voltou a conversar e depois aí deu certo o namoro. Estamos aqui indo para 7 anos. não. 7 anos. 7 anos. Caramba. Mas eu ainda perguntei pra ele, eu falei, olha, você é jovem, tem certeza que você quer dar um passo como Foi. esse? Entendeu? Você Se fosse tem- hoje, eu tinha pensado muito bem antes de falar sim. não pode Vai dizer, mudando, né? Vai aprendendo a vida. não pode dizer que eu não avisei, não pode dizer que eu Claro, prometi é um mundo verdade. encantado e tudo. Eu falei, é uma responsabilidade, eu sou alguém mais velho, eu já tenho meus pensamentos formados, o que eu vou fazer é, eu vou abrir um espaço na minha vida pra colocar você. Mas eu acho que relacionamento é um pouco disso, né? Um É pouco isso. disso. Não, e uma coisa Ambos também. se encaixam um É pouco. isso, mas a gente, jornada do mas outro. as pessoas não trabalham isso. A gente saber, sabe. Agora botar em ação, E hoje em dia ainda é pior, como nós falamos aqui no comecinho, como tem as opções, hoje em dia ainda é mais complicado você lidar com isso. Eu abro esse espaço para essa pessoa entrar, mas quem é essa pessoa que tá entrando? Você não sabe se é aquela personalidade ali é de verdade ou se ela escolheu ser alguém, né? exatamente. Com base nas redes sociais. E aí disso vocês começaram já de cara, namoraram? Como é que foi isso? Ou juntaram? Ou... Ele pediu em namoro, a gente começou a namorar, eu tendo consciência de que ele não era assumido, então pra todo mundo eu era o amigo dele. Então eu fui na... A família via sim. Fui A na- sua família via sim. Inclusive, quando eu contei pra minha família, todo mundo falou assim. Achou que era o Léo, o melhor amigo é dele. o meu melhor amigo. Então, ué, era o não é o caso Léo? dele. Eu falei, não, gente. O Olha Léo. isso, né? Porque eu só tenho um amigo gay. Meu único amigo gay é o Léo. O resto dos meus amigos são todos héteros. Só tenho um amigo gay. E aí, Tá vendo, Léo? Levou a fama aí, ó. Tá vendo? e esse meu amigo é o único que até hoje a gente conversa e eu conto. Toda vez que eu falo de Kelvin, ele fala assim, cara, você foi. Assim, inacreditável, porque todo mundo fala, seu namorado é o Léo, não sei o quê. Eu falei, não, quando eu contei que não era o Léo, nossa, todo mundo falou, não acredito. Ai, E o Léo era o quê? Eu falei, o Léo sempre foi meu amigo, vocês que estavam a vendo pessoa maldade. fazendo campanha, volta Léo. E o Léo nunca nem foi. Exatamente. A pessoa comprando um barulho. Exatamente. E aí, quando tu apresentou ele, a família foi Não, ele. receptiva. Então, eu já tinha levado ele em almoço como amigo, já tinha Amigo, levado ele é pra ser claro. fotógrafo. Aham. Olha Foi, isso, foi no fotógrafo. foi no aniversário do afilhado dele, Foi. que é Ele primo. conheceu a família toda Eu mesmo. conheci a família toda como fotógrafo. Eu tirei foto, fiz foto, gostaram, ótimo profissional. E eu na minha cabeça, mal vocês sabem que eu já tô na família. E aí, depois que eu falei que era, pronto, não acredito que é ele, não sei. Todo mundo já gostou muito dele, a minha família ama o Kelvin e falam, tipo, até hoje eles falam disso, que, tipo, minha família também tinha um pensamento, não todo mundo, alguns bem conservadores, né? E uma coisa que eu falo pra eles até hoje é muito fácil a gente tirar pedra no telhado dos outros, né? Não esqueça de olhar o seu, que talvez possa ser de vidro. E eu falo muito isso pra eles, até hoje eu falo sobre isso, porque, tipo, ficaram com aquele receio. Quando eu contei, era muito fácil julgar o de fora, né? Agora não vão mais julgar, porque vocês estão dentro de casa. E eu falo muito sobre isso até hoje, eu brigo muito sobre isso. Falo, vocês não falam da filha dos outros, que você não sabe. Exatamente, a pessoa tem muito... O ser humano em si já tem o hábito do julgamento. Exatamente. E o julgamento sem ouvir lados. E a gente, na matéria do direito, a gente aprende muito isso. Que independentemente de quem seja, tem uma vertente. Tem uma versão. Mesmo o pior dos maiores crimes, aquele réu tem a chance do contraditório. Sim, tem a chance verdade. da fala. Então é muito verdade. injusto, é muito invulgar quando você condena, sentencia alguém, sem nem sequer você ter ouvido o outro lado. E isso está intrínseco na sociedade cada vez mais. Vamos falar do fulano, porque o fulano não tá dentro de casa. É o típico, eu aceito gay, mas não aqui dentro. Exatamente. Né? Meu pai ama gays, meu amigo eu é gay, tenho meu pai amigo gay, adora. nada contra, eu Nada tenho até contra. amigos. Não, eu tenho amigos negros, nada contra, eu não sou racista. Não.
Tem amigos brasileiros, não sou xenofóbico. A pessoa odiando, E uma coisa que na época minha família falou muito foi sobre a idade, né? O Kelvin é mais velho, como Que é... é outra também temática, né? Que é... Sim, e tipo assim, não é tanto mais velho, é 6 anos de diferença, mas que... Mas a mente de E 80 na altura, 19 anos, pra mais 6 anos, causa um impacto. Causa. Sim, e tipo, a gente é muito oposto um do outro, muito. E São muito diferentes em personalidade, em muito, temperamento. muita coisa, Quem é mais muita agitado? eu. Olha, certíssimo, né? Tu viu, né? E quem é mais bagunceiro? Olha aí, tem cara de bagunceiro. Pra algumas coisas sim, para outras não. Mas, então, a gente é muito diferente em muitas coisas, pensamentos, tudo, mas eu falo para as pessoas que o oposto, é aquele estado, os opostos se atraem, tipo, a gente se completa. Um exemplo, ele é mais equilíbrio, eu sou mais vamos viver. Ah, não sei o quê, vamos. Não, não vamos, sabe? É bem equilibrado ali. Eu tava até conversando isso com um casal de amigos nossos esses dias, que tem que haver um equilíbrio, né, na relação, de um ser um, fazer aquela, forçar um pouco mais, vamos, se não for agora não vai nunca mais, sabe? Eu sou Sim. esse que, se não for agora não vai nunca mais, daqui a um ano eu não sei nem se eu vou estar vivo, sabe? E ele se permitiu também, assim como eu me permiti a ouvir mais, a compreender mais, a ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de sabedoria, e muita coisa, porque ele me orienta, ele conversa, ele fala, você precisa pensar mais nisso, cuidado com o que você fala, às vezes pode virar contra você. Ele me trouxe liberdade, a juventude, o relaxa um pouco, vamos viver, vamos aproveitar o momento. Nem tudo é só seriedade, nem tudo é só trabalho. A vida tá passando, Exatamente. entendeu? E você precisa viver enquanto ela passa. Então, ele também me traz muito disso. E essa questão também sobre isso, né, de viver, é que nós somos de uma realidade um pouco diferente. Tipo, meu pai e minha mãe sempre me levou pra conhecer tudo, né? Tipo, eles trabalhavam muito, mas quando tinham tempo me levavam pra conhecer. Um exemplo, eu conheço o Rio de Janeiro de ponta a ponta. De Búzios a Paraty, conheço tudo. Porque eles sempre me levaram. E eu sou alguém que eu tenho facilidade de aprender as coisas. E quando eu conheci o Kelvin não conhecia nada. O Kelvin, tipo, de uma realidade... Trabalho, casa, trabalho, isso. trabalho, escola, E curso. caramba, Só. quando eu levei ele pra conhecer o Cristo Redentor, tipo assim, coisas que eu já tinha feito, porque meu pai e minha mãe não... Pra eles era algo normal, tipo, trabalharam na Zona Sul, ali, sendo camelô, e tava sempre ali, ai, vamos na praia, vamos não sei onde. E quando eu conheci ele, ele nunca tinha feito nada disso, isso me assustou um pouco. Eu falei, você não conhece? Não, não conheço. Então vamos conhecer. E eu fui apresentando um mundo pra ele também, né? E eu falo isso pras pessoas até hoje, falo, Morando gente, no Rio de Janeiro não conhecia quase e não nada. conhecia o Rio de Janeiro. Não era porque, tipo, ele queria, é porque ele vem de uma realidade bem diferente. Eu também fui nascido e criado em favela, assim como ele, Eu ajudava minha mãe dentro de sendo casa. que a realidade era... eu não sei explicar, eu sei que são realidades diferentes, porque, tipo... Mas existe isso, existem pessoas que moram na mesma rua e têm realidades completamente distintas. Sim, Exatamente, sim. porque no meu caso, tipo assim, eu sempre trabalhei com a emergência, com agora. Eu nunca tive tempo para ter O planejar. imediatismo, né? Tinha que ser. Exatamente. Então, minha mãe também, em um período, foi muito dependente de mim. Eu não posso faltar. Se eu faltar, Não tudo tem desanda, quem não tem quem faça. Então, eu tinha essa responsabilidade. Então, eu fechei os olhos para o meu mundo e foquei aqui. Entende? Então, ele chega na minha vida meio que de paraquedas, porque as primeiras experiências que eu me permiti ter foi traição e tal. Então, isso me assustou um pouco sobre A promiscuidade que isso, porque impera muito, né? No impera. Eu universo. sou o tipo de pessoa assim. Se eu falo pra você que eu vou fazer, eu vou fazer. E a única coisa que eu vou pedir é a verdade e transparência. Sendo você um adulto, eu acho que eu não tô falando como uma criança. Eu já dei a transparência, já dei a abertura. Então, acho que o mínimo que você tem que ter comigo é a honestidade. Então, quando partia do princípio da mentira, minha mãe sempre falou, ó, o que você vai carregar de valor na tua vida é a tua palavra. Tu pode ir no inferno, mas se você tiver com a verdade, você vai Mesmo que doa, mesmo que doa, assuma, assuma resolva. ali. Ele é meu esposo, ele é meu companheiro, a pessoa que dorme comigo. Mas se eu tiver de pegar na carteira dele, eu pergunto. Olha, tô pegando na sua carteira, posso pegar aqui? É o limite, é o É, respeito do, né, do Minha mãe limite. sempre me ensinou assim, seja o que for, entendeu? Não é seu, não mexa, pegou, avise. Eu fui criado assim, isso é forte comigo. Então eu me decepcionei e falei, poxa, Vou desacelerar. vou desacelerar, sabe? Não, se tiver de ser, vai ser. E aí os meus amigos acharam que eu ia entrar na depressão, entendeu? Que eu ia ficar mal, mas que toda vez que eu tava nesse cenário, a primeira vez que eu fui na boate gay, que foi na época da Anitta Show das Poderosas, né? Que eu fui na primeira boate gay em Campo Grande, na Fênix.
E aí tocou a primeira corneta, 10 mil viado com a mão pro alto. Você, eu olhei assim. A pessoa imitando. Aham, e eu levantei Botar a mão pro alto também. Eu falei, gente, eu sou o único que. Sabe? pessoa desorientada. E tudo. E aí chegava um, já nem falava nada, já queria te dar um beijo. Aí eu envergava assim. Sabe, aquela coisa de, e aí, gato, vamos ali, não sei o que. Eu falei, que isso? Não tem... Qual o seu nome? Quem é você? Que mundo é esse Eu que não, tá vivendo sabe, essa aquilo pessoa? me assustava e tudo. E aí, por eu não ter os trejeitos muito forte, meu jeito meio velho, é assim, eu tô pinta, eu brinco, sou, mas eu sou assim, Claro. sabe? Você é gay padrão. Você é robotizado, você tem medo, você... Falei, gente, eu não tenho orgulho de ser viado, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Entendeu? A nossa sexualidade não define, é o nosso caráter que define. Exato. Não interessa se é pintosa, se é feminada, se é maquiada, se não é, se não é. Você é feliz do seu jeito? É assim que você gosta Assim de como ser? tem o hétero que erroneamente empina a moto, anda sem camisa, faz gritaria, quebra garrafa. Exatamente. E tá tudo bem, entendeu? Se eu gosto de você, eu vou aceitar você como você é, não vou te colocar dentro de uma moldura. Então eu nunca tive esse negócio de... Mas eu fui aprendendo sobre isso. Eu tinha um preconceito que foi implementado dentro de mim na E época. aí é o que mais fere, sabia? Quando a gente tem que lidar com a autocondenação. Isso é muito difícil, muito complicado. Machuca muito, né? Machuca muito. Eu tinha um preconceito contra travesti, né? Porque lá em Barros Filho, lá pra lá, tinha um ponto delas e sempre tinha aqueles comentários de, né, a travesti bateu, agrediu, e eu falava assim, nossa, é A uma raça... marginalização, né? Aí eu falava assim, é uma raça violenta, né? Então não vamos mexer com travesti não, porque elas caçam aquela coisa. Aí eu tive uma amiga e eu vi o sofrimento dela, o processo que era, e eu sou formado em técnico em enfermagem e segui um campo de psicologia educacional infantil para crianças especiais com autismo e tal, e a gente entra num parâmetro, foi fazer uma ação social numa clínica de psiquiatria e foi desenvolvida uma temática sobre conceito de lugar. Eu entendi uma coisa que nunca se foi falado. O quanto as travestis e garotas de programa são importantes na sociedade. Porque tem muitas pessoas que procuram elas e pedem que elas se vistam de criança, que elas levem uma boneca, que tudo, porque essas pessoas são hipnotizadas pelo senso infantil. Então, para pensar, se não houvesse elas e tantas outras garotas de programa, muita criança estaria correndo risco. E isso a sociedade não tem noção. Isso não é falado, isso não é dito. Mas apedrejado em praça pública, isso aí é o que mais acontece. Exato. Então, quando a gente vai para o estudo e ouve esses depoimentos, eu falo, em que mundo que eu tô? Quem sou eu? Exato. Sabe, eu sou mais um que estava segurando a pedra para tacar lá na prostituta na época de Jesus Cristo, ser mais um, sabe? E aquilo, opa, calma aí, preciso estudar, preciso ver. Aí comecei a andar com a travesti. Aí pronto, vou virar travesti, né? A expectativa é sempre essa. Com quem você anda, me diga com quem tu és, com quem tu anda, que direi quem tu és. Decepcionei minha tia. Todo mundo fala, exatamente. E dentro dessa relação de vocês, quem deu o primeiro passo pra morar junto, como é que foi? Quando que isso aconteceu? Foi eu que falei, mas porque ele passava... Mas por quê? Não, mas eu falei porque ele passava um momento complicado dentro de casa, por causa do padrasto e tal. E eu falei pra ele, tu vai ficar passando por isso até quando? Porque, tipo, eu morava com minha mãe, mas minha mãe ficava mais na casa da minha avó do que lá em casa. Eu ficava mais sozinho do que... Pessoal, tô aqui sozinho. Sim, aí acabou que a gente foi morar junto, aí depois também acabou, depois de um tempo, um ano e pouco, vinha o assunto de morar fora. Então já foi se habituando com a da mãe, que a mãe dele é alguém que, tipo, ela sente muito a falta Depende, dele. né? Gosta e tal. Então tem essa E proximidade. morar com ele foi, assim, por essa questão, que ele ficava muito sozinho, mas também a gente já estava com a ideia de vir morar em Portugal, porque meu amigo Léo, meu melhor amigo, foi pra Irlanda, ficou 4 anos na Irlanda, pegou antes Que é outro de lugar também que pandemia. muita gente pensa, né? Ir Aham. também, migrar. E ele, quando ele deu esse passo na altura, ele foi, eu falei assim, a gente que não tem o entendimento, que vive numa bolha, né? Eu falei assim, bicha, tu nervosa, joga vôlei, carioca, praia, água de coco, caipirinha, vai lá pra aquele de chuva, frio, não tem Triste, sol, lugar cenário anêmico, cinzento. não vai não dou, tá. Mas como amigo, a gente não vai desanimar, a gente vai dar apoio total, e dei total apoio pra ele, incentivei e fiquei muito preocupado e sentido, era meu melhor amigo.
sabe? Uma coisa é você tá aqui, ligou, passou mal, eu vou ali, pego um ônibus, um carro, tô lá. Outra coisa é um avião com 10 horas, O custo disso. sabe? E tal. E ele foi. Teve toda uma experiência, voltou bem, fez uma grana boa, voltou pro Brasil. Aí tentou montar uma rede de farmácia, não deu certo, foi traído pelo seu sócio e ficou depressivo, amor, negócio, não foi bem, vou voltar pra Irlanda de novo. Só que dessa vez eu te levo. Aí eu falei, eu? Não. Vou não. Vou não, eu vou Vocês largar estavam tudo aqui. juntos. Já, Ok. já. Não, vai, vocês vão crescer, oportunidade, eu gosto de vocês. Lá você vai Tu desenvolver. já tinha essa ideia? Não, quando ele de- falou vamos, eu falei vamos. Esse aqui não. Eu, Aham. Extremamente. eu sou a Eu sou pessoa que... centrado, vambora, Eu vamos. sou a pessoa que falar vamos, vai dar certo. Não sei, tem Aí que eu dar olhei certo. pra ele e falei assim, tá achando que é ir ali no shopping? Não, rapaz, não vamos. Não, vamos Sempre sim. tem um, né, cara? Sempre tem um que pensa assim, sempre tem um. E tal, e aí meu amigo, não vamos, você é uma pessoa boa lá, você Aí vai ficou... desenvolver. Não, aí a gente foi pesquisar. Eu lembro disso até hoje. Não, vamos Gente, ver... não, você, né? Vamos ver o negócio dos cursos da Irlanda, que ele foi com visto de estudante, né? E aí tá hoje eu divulgando o visto de estudante de Portugal. Quem diria, Então primeiro né? foi pra Irlanda. Não cheguei era, aí. era o pensamento, mas como Era a gente viu que o pensamento. visto de estudante era um pouco caro, tipo, não ia dar pra nós dois ir E eu não junto. falo inglês, minha preocupação era isso, o idioma. E aí o Léo falou assim, amigo, vamos ver, talvez vai um na frente, depois vai o outro, não sei o quê. Eu falei, tá tudo bem, vamos ver. Aí acabou que o Léo seguia a Mila Britoque no YouTube e falou, eu sigo uma moça no YouTube que ela fala muito de Portugal e eu tô começando a ver Portugal com bons olhos pra vocês. Trabalhava em que área vocês lá, na Eu- altura, nessa eu- altura da... Eu trabalhava no hospital e fazia atendimento em casa como cuidador de idosos também. Eu tinha uma barraquinha com a minha mãe, que a gente tem até hoje, que é uma lojinha hoje, eu sempre... Mas são essas lojas mais perto de casa ou era... Sim, mais perto de deslocado? casa. Ok. E, enfim, era isso. Então, já empreendia, você tinha Já. seu espaço, ele também trabalhava, e aí Já. veio a ideia do vamos embora pra Portugal. E, tipo assim, uma coisa que eu falo muitas pessoas hoje, que, tipo, pô, você tá em Portugal e passa algumas coisas sem necessidade. Sim, foi por escolha nossa, porque, tipo, Kelvin não ganhava mal, eu não ganhava mal. E a gente quis vir pra cá, porque muita gente no Instagram questionou sobre isso. Vocês foram pra Portugal pra viver de salário mínimo. Não, eu não vim pra cá pra viver dentro de uma fábrica, morrer dentro de uma fábrica. E não que isso seja uma vergonha ou desmerecer alguém, sabe? Mas é porque eu sempre tive um pensamento muito positivo de crescer, né? Eu via minha família sair do 0 pra 10 casa própria, por exemplo. E eles E cresceram. nunca foi simples, foi algo que Sim, teve que lutar. Foi uma construção, Lutar. exatamente. Construção, exato. Na época da pandemia, quando tudo parou, minha sogra, um beijo, Keila, tenho muito orgulho, Beijo, tanto Keila. tanto ela quanto minha mãe. Minha sogra pegou a irmã dela, compraram legumes, botaram dentro do carro, higienizavam, separavam nas sacolinhas, limpava tudo bonitinho, Vendemos com o maior máscara carinho, na com uma rua coisa. e... E ia vender legume, ia vender máscara, se reinventaram no momento. Muita gente precisou, né, se reinventar Precisou, nessa onde a altura. cidade Tipo, a era gente era deserta. empreendedor e estava tudo fechado. Ou fazia isso, ou ia viver do auxílio emergencial que não dava pra Vai nada. falir. Não, realmente vai à bancarrota. Exatamente. Eu quase adoeci nesse período, porque enquanto profissional da saúde, a gente tinha um presidente na altura que pregava contra a vacinação, Responsabilidade. sendo o Brasil referência em vacinação no mundo. No mundo. A gente cresceu com a BCG, a gente cresceu com a varíola, a gente cresceu com inúmeras vacinas, e de repente, Salvou muita gente. da né? noite Salvou pro dia, a vacina, tu vira um jacaré, um alienígena, não sei o quê, o povo chegando e falando assim, vira jacaré aqui. Vai pro inferno, é o chip que tá ali dentro. E tudo isso, e A pessoa saindo chipada. um ponto de você enlouquecer. Não vai existir uma série ou uma novela, alguma coisa que retrate o que foi a pandemia dentro de uma unidade hospitalar. Entre você ter um carrinho de parada cardíaca, você ter 4 no andar e você ter 25 leitos e um começar numa parada cardíaca, o outro, a gente virar pra equipe e falar, e agora, o que a gente faz? Entre não ter medicação e a gente ter que escolher o que tá pior para receber aquela medicação. E sem saber que surtia efeito, né? Porque não tinha Era algo que tratamento era... paliativo, a gente não Exato, tinha era nada paliativo. definido. O protocolo, uma vez que a gente botava aquela roupa, era 12, 14 horas sem ir no banheiro. Entende? Era a nossa chefia, a minha chefia de enfermagem, com mais de 40 anos de atuação na saúde, a gente não teve um quarto para os pais dela. Que ela perdeu os 2 pais enquanto trabalhava. E não tem nada que me faça...
não tenho nada quem pensa diferente de mim. A construção de ideias, ela vem através da diferença, do debate saudável. Mas defender aquele governo que foi na altura, se tratando da condição precária em termos de saúde, que o SUS ele já era um sistema, quem vive no Rio de Janeiro, vive no limite. A pandemia só afogou aquilo, só piorou. E uma profissional que passa mais de 40 anos da sua vida se dedicando a cuidar do pai, da mãe, de outra pessoa, o Estado não conseguir compensar isso foi uma das maiores lições que eu tomei na minha vida enquanto pessoa. Então, aquilo me ensinou muito, a pandemia me ensinou muito. A pandemia ainda vive em mim, porque me ensinou o valor da vida, a empatia. Exatamente. O quanto a gente é frágil, principalmente na relação. A gente ficou restrito. E depois dali o povo ficou doido. Vamos resumir que ficou doido. Depois dali ninguém mais... Todo mundo achando que ia voltar melhor, o pessoal voltou, foi pior do que era. Meu Deus do céu, que loucura. E aí, nessa altura, vocês começaram a falar de mudança, de Portugal. Vamos embora. A gente vai ter que ir embora pra Portugal. Vambora, esse daqui já animado. Super, a mala pronta. Já pronto, já tinha visto o vídeo. Chegava em casa, tinha caderno da anotação Não, então, dele. uma coisa Eu vou muito... tirar meu passaporte aqui, querido. Já tirei pra você. Vamos tirar o passaporte e o amigo dele falou assim... Não, ele morava em Campo Grande. Campo Grande pra Nilópolis é um pouquinho longe, né? A gente é quase uma hora. Chãozinho. E aí ele falava dia assim... ele tava lá. Todo dia ele tava... Vamos assistir Mila Britoca, porque vocês têm que aprender o que vocês vão fazer lá. Vamos tirar o nível... Aí eu falei, gente, que loucura. Aí comprei uma passagem. Falei, agora é real. Meu Deus. Agora vai acontecer isso. Já existia essa ideia de ser influencer, de trabalhar nessa área? Não, Então isso surgiu mesmo aqui em Portugal. Veio com a mudança. E quando botou os pés aqui, como é que foi? Como é que essa... Ai, foi só ladeira abaixo. O início foi bem complicado, Muito difícil, né? O início da jornada mesmo. E, tipo assim, além de difícil, a gente passou por algumas coisas que eu não desejo pra ninguém, que hoje, né, nós nos tornamos referência por conta disso, de tipo, e vocês passaram por isso e nem por isso vocês foram dessa forma, trataram dessa forma. Já ajudamos diversas pessoas, botamos pessoas pra dormir dentro do nosso quarto, porque não tinham onde dormir, caíram em golpe de relocation. Nossa. E a gente passou por isso no início, e tipo assim, tomamos golpe de documentação, a gente pagou caro num quarto, enfim, foi um processo bem complicado. Chegamos a quase desistir, né? Se não fosse o amigo dele de mandar dinheiro pra gente pagar o aluguel, a gente ia ter que voltar. A gente Nossa, trabalhou, então, né, foi uma a gente situação trabalhou bem numa empresa no qual não pagou a gente. Exatamente. Não tinha documento, Não trabalhou... tinha documento com a retração de direito, foi o que ele falou na altura. Exatamente. Eu tinha uma raiva de Portugal, tinha uma raiva de português. E isso foi uma coisa que a gente foi construindo com o tempo e mudando com o tempo o pensamento, porque no início a gente só conheceu gente ruim, né? E hoje em dia eu falo para as pessoas que não é sobre nacionalidade, né? Isso é caráter. Existe portugueses bons, existe brasileiros bons e ruins em qualquer lugar do mundo, Qualquer lugar do né? mundo. Então, mas que o A início gente pra assumiu gente... uma casa com um contrato falso, a gente trabalhou numa empresa, não pagaram, eu saía na rua, macaco, você não fala português, aqui não é teu país, volta pra tua terra. Então vocês sofreram bastante com a questão de xenofobia. Nunca sofremos por ser gay. Nunca sofri Ok. por ser gay. Foi assim a xenofobia. Agora, por ser brasileiro, meu irmão, Muito. muito. E o que acontece aqui, as pessoas não observam, acabam por não observar isso, mas aqui nós estamos em um cenário, a pessoa que chega, ela está em um cenário de ótica, de visibilidade. Então, é natural que ela se torne um alvo muito fácil. Sim. Né? É diferente. Quando você está no Brasil, você está no seu país, você não vai ver Olha, isso. mas sabe você uma vai ver coisa uma outra que- ótica. Uma coisa que eu trouxe a minha melhor amiga do Brasil há pouco tempo, né? Há um ano. Ela vai fazer um ano agora. E eu vejo que quando você tem alguém aqui, isso faz total diferença. Muita diferença, A gente gente. veio com a cara e a coragem. A pessoa não tinha... passa muita coisa A gente- que ó, a a gente gente passou. fez Foi uma uma loucura. mala e um sonho. A gente fez uma loucura de não ter onde dormir. Chegamos no aeroporto, fomos pra casa de uma conhecida, e não tinha onde dormir, por exemplo. Hoje em dia eu falo para pessoas, não Faria, de novo, essa trajetória? faria, mas de uma forma diferente. Faria mais planejado, faria mais Planejado, que é o que a gente exatamente. hoje tá na internet dizendo para as pessoas, Porque olha, a gente achava que estava planejado. Exatamente. Achava, mas requer muito mais. Um preparo de uns meses aí, um ano, se, como diz aqui, se calhar você estudando, analisando, acompanhando moeda, as leis, fundamental você acompanhar. muda o tempo Muita gente inteiro. chega aqui sem nem saber nem o que é NIF, por exemplo. É isso que eu ia falar. Nada, e a gente muito quando difícil. chegou aqui, E outra- a gente pegou a erosão dos imigrantes, todo mundo vindo, né? A época da... né? 2023, 22 e 23 foram o ano que foi o
auge da imigração em Portugal. E uma coisa também que hoje eu falo para as pessoas é, gente, cuidado com quem vocês acompanham. Eu já tive do outro lado, né? Hoje eu sou influenciador, às vezes eu até esqueço que eu sou influenciador, que eu falo com as pessoas como se eu nem fosse, eu me sinto uma pessoa normal. E eu falo assim, gente, eu não ligo pro posto no qual eu represento hoje, né, uma categoria de influenciadores e tal, mas eu sou alguém muito humano. Eu falo, olha, cuidado, planeja bem, porque quando eu tive na sua posição, eu não tive ninguém para dizer isso. Eu tive que pagar uma chamada de vídeo. Eu não, jamais cobraria alguém. E tá tudo bem, eu respeito quem faz isso. Não tô aqui pra julgar o trabalho de A, B ou C. São né? profissionais, desde que Sim. faça com um profissional qualificado, acho Foi o que eu pronto. sempre falei. Na época a gente sofreu um hater por isso. Gente vendendo chamada de vídeo, vendendo sangue, a entidade, até a roupa do corpo. Até vendendo. promessa, Tá pessoal. tudo bem. Eu não tenho problema nenhum contra isso. A pessoa buscou informações, ela passou por aquele processo e ela vai vender, vai dividir aquilo, ok. O que eu sou contra é com o mundo de maravilhas. Vender um Portugal Vender um perfeito. Portugal que não existe. Não, você vai conseguir um carro em tanto X. Você vai conseguir isso em tanto X. Não, arrumar trabalho aqui é molezinha. Pra você entrar numa fábrica... Nada disso. Só quem vive... É o que eu falo, Portugal ele tem 2 cenários. O cenário de classe operária, restauração, é a bagagem, é a base do país, é o que sustenta, é a latência. Quem tá nesse cenário conhece o verdadeiro Portugal. O português que trabalha 12, 14 horas, que fica à base do café, do cigarro, ali, que o dinheiro não dá para pagar o arrendamento, tudo. Então, é uma pessoa que na maioria das vezes trabalha tanto que não tem acesso à informação, então o que chega por um vídeo é aquilo que fica. Então, os imigrantes são enxergados como um adversário, como alguém que vai tirar alguma coisa. Portugal é um país que devora mulheres. As mulheres aqui trabalham pra caramba. Eu trabalho numa fábrica hoje de tabuleiro de bolo, e as mulheres pegam em pallet pesado e tudo, e muitos dos homens ali de braço cruzado e a mulherada mandando ver. E muitas das vezes elas vivem num relacionamento onde ela não tem lugar de fala, onde ela tem que abaixar a cabeça e tem que chegar em casa, tem que cuidar do filho, tem que limpar da casa, tem que tudo. Então isso me deu uma... Vocês viram isso, né? na Vi prática. isso. Então aí entra a fase da compreensão. Eu não gostava de português pelas experiências que eu tive, pelo que eu vivia. Conheci o Leandro, hoje, um grande presente que Portugal me deu, que me apresentou um outro Portugal, outras pessoas. Você acaba penalizando e culpando. Isso é natural do ser humano, buscando culpabilizar alguém por questões que foram, infelizmente, decisões tomadas de forma errônea. Então, quando você decide ter um passo desse, um processo desse, sem o planejamento, sem saber o que é documento, sem saber a cultura daquele lugar que você vai, mesmo tendo a proximidade do idioma, mas sem você ter o mínimo da comunicação, e a gente sabe que quando chega é difícil, a escuta é muito complicada. Eu costumo brincar Cultural, a nossa a energia interpretação é diferente. cultural. Exato, é muito A gente diferente. peca muito assim, eu hoje eu tenho 3 amigos portugueses, aprendi muito com eles, mais próximo da idade assim, que não é só a questão do idioma e cultura, mas o que pesa na nossa interpretação também é a educação que a gente traz de casa, é o meio cultural no qual a gente é inserido, que se tem uma outra percepção. Exato. Então E a gente aquela falha pessoa não muito. é obrigada a ser igual ao que você aprendeu a ser, é ter uma outra cultura. Exatamente. E tem que ser respeitado. Mas foi daí que surgiu a ideia trabalhar como influência? Foi Não, daí que veio essa não. A ideia? Como é que ideia surgiu? foi que a ideia foi minha, criar um diário e mostrar para as pessoas no Brasil como está sendo a nossa experiência em Portugal. Nossa, e o início péssimo, a gente postava tudo. Tem vídeo da gente lavando um carro de madrugada, tem vídeo da gente trabalhando carga e descarga. Nossa, tem muitos vídeos contando Eu vi todo, no feed de vocês, né? Eu vi todo lá nosso embaixo veio tem uma início. diferença muito Então, grande de progressão, todo o de nosso mudança. início. E aí, Eu nunca acreditei nisso. É. vou te falar que eu também, tipo, não é que eu não acreditava, é que pra mim ia ser só uma coisa. E depois teve um vídeo dele capinando, que viralizou, que foi aí daí que 1.000 seguidores, 2.000, 3.000, 4.000, a gente bateu 10.000 em menos de 3 dias, por exemplo. Foi esse vídeo dele Hoje que tem vídeo de estourou. 1 milhão de vocês. É. Isso. Então, eu não acreditava muito no início, mas depois vai ganhando uma certa proporção, né? E a gente vai tendo que melhorar, evoluir, e aí vai ficando algo mais sério. E você foi entrando nisso, foi mergulhando, puxando Foi ele. Sim, quem No começou início foi era eu, ele. hoje quem tá fugindo sou eu e eu deixo ele, mas Eu enfim. tenho visto mais, de fato, ele nas participações. Sim. Vejo mais você. Na verdade, eu tenho visto mais ele e você mais nas participações. Não sei se é estratégico, mas eu fui ver lá e Nada. era. Fugido. Eu falo hoje para as pessoas que a Mas porque tá internet... cansado, porque não quer. Não. A internet hoje virou... Tá muito profissional.
Isso é algo que me assusta um pouco. Eu nunca fui alguém público. Por exemplo, a gente tá na rua de vez e as pessoas falam, eu te conheço. Eu falo, ai, fodeu. Porque pra um vídeo de 1 milhão, né? Batendo 1 milhão, Aham. 600 E mil. aí eu morro de vergonha. Ele Dificilmente já você não vai vai com ser todo mundo, reconhecido. já é dado conversa, eu fico morro de vergonha. Eu falo, ai, tá bom, isso aqui, eu converso, brinco. Mas, tipo assim, eu ainda sou muito tímido para essas coisas. E como foi profissionalizando, a responsabilidade vai aumentando, né? A gente tá ali pra falar com 90 mil pessoas, né? Não é. Tipo, não tô falando com. A É gente a não pensa em responsabilidade de fala, números. né? Tem que ter muita A responsabilidade gente do não que você pensa em Muito. números, a gente pensa em pessoas. Então a Exato. gente tem que ter muito cuidado com o que fala, porque às vezes isso pode ser interpretado de uma forma diferente. A internet começou pra gente como uma Ferrari, sabe? Aquele filhinho de papai que pega aquele carretão. Ele quer só, ele sabe que é bonito, que é um carro bonito, mas não entende nada do motor, da potência, Exatamente. do que é aquela máquina. Quando começa a internet com ele falou: não, o que eu vou fazer pros nossos amigos vai ser um diário de vida. Aí estourou o primeiro vídeo. Não, a gente vai ser influencer. Eu falei, vamos ser merda nenhuma. Não vai dar em nada. Não sei o que. Não que a gente vai fazer. Ele começou a gravar e eu falei, quero ver até quanto tempo isso vai durar. E aí, Nunca liguei pra isso. É verdade, Nunca ele não- acreditei. Mas participava. participava. Participava, assim, porque Ele eu tinha um pegava os Xiaomi, vídeos ele tinha um e eu Xiaomi. mandava pros meus amigos. Então era quase que eu produzia pros meus amigos, entende? Era isso. Ó, tô lavando, tô fazendo as coisas, Até mandava que pra teve eles. a gente viu realmente estava ficando muito sério quando o pessoal lá no Rio tava vendo nosso vídeo dentro do trem. A gente recebeu, eu tenho essa foto até hoje, umas 4 pessoas dentro do trem assistindo nosso vídeo. E um amigo legal, nosso tava dentro do cara. trem, mandou, falou, olha quem tá aparecendo aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, mentira. Aí quando eu falei, meu Deus, O negócio que tá loucura. engajado aqui, tá Exatamente, fluindo, falei, então. que Pesou pra loucura. mim quando minha mãe falou, né? Minha mãe tava indo trabalhar e aí ela tava assistindo um vídeo meu. Minha mãe aprendeu a mexer na internet por causa Foi de mim. mesmo, foi. Ela não Não tinha tinha afinidade Instagram. Mãe é nenhuma, não incrível, tinha né? Instagram, não Impressionante. tinha nada. Ela aprendeu a mexer por causa de mim. E ela tava assistindo um vídeo meu. E aí uma passageira do lado falou assim: ai, eu adoro esse menino. E, olha, eu gosto dele, eu assisto o Bom Dia dele, ele é meu muito filho." animado. Você Ela também, começou a chorar. você também gosta? Ela falou assim: ele é meu filho. Aí ela, meu Deus, ela foi em lágrimas, aquela coisa toda. Aí ela, filho, você foi reconhecido hoje dentro. E eu, meu Deus, e tal. Aí E viu que realmente o não, negócio ganhou agora uma... é uma coisa. E aí os depoimentos. Ó, vim pra cá, me inspiro em você. Quantos casais gays não vieram? E vocês transformaram nesse foco, ou já era o objetivo? Vamos orientar as pessoas, vamos conscientizá-las, ou não? Eu pensava em conscientizar sim. Sempre falei para as pessoas não passarem pelo que nós passamos. Sempre falei Aconteceu sobre quase isso. que de uma forma natural. Porque Sim. como a gente passou por muito A gente foi perrengue, contando nossas experiências. a gente não queria que as pessoas passassem pelo mesmo. Mas isso despertou na gente um gatilho de ajuda constante e a gente deixou de não ver como trabalho. Enquanto muita gente já estava criando e-book, cobrando por chamada, a gente não fez. Tudo gratuito. Eu perdi as contas de quantas chamadas de vídeo eu fiz de graça, fiz live, tudo ali para ajudar, para orientar, pedir informação para um, para outro, para repassar. Isso que ele falou de receber uma coisa foi uma coisa que a gente nunca contou. Vou contar aqui pela primeira vez. A gente recebeu um casal com um filho de 8 meses na altura, porque contratou um serviço de relocation e deu um golpe neles e eles já estavam aqui e não tinha para onde ir. Meu Deus. E aí Desesperador isso. né? eu vi o pânico, eu vi aquela coisa, eu falei, não, na rua vocês não vão ficar. E eles dormiram com a gente 15 dias no nosso quarto. Eles e a criança, tudo. Imagina dividir a casa com um estranho durante 15 dias. Entendeu? E aí eu fui pedir a casa não, o ajuda. quarto, Difícil, né? Não era nem a casa. Eu era o fui quarto. pedir ajuda à rede de apoio que a gente tinha. Não, tem daqui, vem dali, e consegui arrumar um T1 para eles, tudo e tal. Eu falei, tá na hora de eu bater de frente. Tá na hora de eu questionar isso. Essas empresas mentirosas, esse pessoal que faz um serviço cambalacho, tudo isso. Comecei a bater mesmo, olha, As gente. pessoas que vêm dessas coisas e não tem ideia do que pode acontecer. Do famoso assim, não, eu vou alugar, a gente dá um jeitinho. Na hora a gente tudo resolve. Mas Aqui não é Brasil, não. se trata de pessoas que estão vindo, que vendeu casa, que vendeu móvel, que vendeu moto, carro, tudo pra vir aqui. Então isso é muito sério. O que teve de gente passando perrengue na altura, o que teve de gente levando golpe de arrendamento, o desespero das Eu pessoas também chegando acompanhei aqui. uma família que chegou também que sofreu um golpe de arrendamento. E o que é mais delicado, quando vocês vieram,
na altura em que vocês vieram, enfrentaram ainda um preconceito social, né? Infelizmente, como é que foi vocês passarem por isso, chegando em um país onde ainda era muito presente, muito forte, o preconceito com relação à homofobia, com relação a essa visão do, pô, casal gay? Vocês viram isso, sentiram? Como é que foi? Cara, o que me pesou foi o racismo. A gente sabe que no Brasil tem, a gente sabe que tem, mas eu nunca tinha presenciado de forma agressiva e Com direta, você, direto. entendeu? Comigo tudo bem, eu tomei o choque, na verdade não deu nem tempo de eu processar. Ah, porque você é macaco, né? Veio lá da Foi onde Amazônia. estava... Eu tava Cara, num part-time de um restaurante, fazendo part-time. Trabalhava em outro e tava fazendo em outro. Porque você é macaco, né? Veio lá da Amazônia, né? Aí eu sim. E lá tem internet? Eu falei, tem. A gente pega um cacho de banana, bota aqui e tu tem acesso. A formação não chegou aqui? Poxa. Eu sou irônico, né? Eu pego assim e vou indo. Te E tá. feriu isso na hora? Sentiu? É claro que isso machuca, Eu mas tomei o mesmo sendo choque. Eu irônico... tomei o choque. Mas aí eu fui para o seguinte raciocínio. Se eu que sou moreno sofri assim, imagina quem é um pouco mais escuro. Imagina a galera que é de Cabo Verde, Angola, Moçambique, como não é, sabe? A questão do cabelo, né? Tudo. Quantos comentários eu não ouvi? Ah, que aquela ali tem piolho, né? Tem que botar um pano na cabeça, E como que tu né? digeriu isso? Como é que você fez pra... Batendo de frente. Teve uma situação que eu trabalhei numa cozinha e o chefe era italiano, né? E como todo imigrante, chega aqui você pega o primeiro trabalho que tá na frente. E tinha esse colega que era, não lembro se ele era de Angola, de Cabo Verde, sei que ele era de algum país assim. E tava nítido que ele não sabia fazer nada ali naquela cozinha. E aí ele foi pegar uma pistola de compressão, onde a gente bota nitro, né, pra fazer as sobremesas, tudo. E ele foi abrir com gás. Quando eu fui falar, não deu tempo. Estourou, cagou a cozinha Fez uma zona. toda. E ele, desesperado, eu falei, não, vamos limpar tudo, vamos passar um pano, quando ele voltar já tá tudo limpo. Resolver isso aqui. A cozinha tava impecável, mas o nosso uniforme tava todo cagado. E ele olhou assim, não vão trabalhar na minha cozinha desse jeito. Vamos trocar de roupa. Ah, não tem roupa. Ele pegou um uniforme lá qualquer, a gente botou, fomos fazer, fizemos. Os pratos apresentamos, ele não gostava, jogava fora. Com prato, com tudo. Não gostava, jogava fora. Não gostava, jogava fora. Quando chegou na hora que você cozinha na cozinha, você pode comer aquilo que você está produzindo. Ele falou, vocês podem comer. Ele não. Para esse garoto. Aquilo me doeu. Aquilo ali me doeu. Nossa. Aí eu saí, eu só tinha 2 euros. Eu só tinha 2 euros. Eu saí, comprei um Oreo na altura, dividi o pacote no meio e comi com ele, lá fora. Porque tinha um intervalo, né? A gente ficava 4 horas coçando e depois retornava. E aí ele, não, você não precisa. Não, eu falei, precisa sim, tô aqui. Você produziu, eu produzi. Se ele não quer, se não come, eu também não come você. O resto comeu, tranquilo. Cada um tá. A gente tá junto nessa. Isso Vambora, aí, quando eu vamos nesse aí. voltei, passou-se assim, uma semana que ele tava treinando a gente pro restaurante que ia inaugurar, ele tava treinando, ia passar isso. E aí ele falou assim: ô brasileiro, gostei de você. Não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, não. Prefiro trabalhar com o diabo do que trabalhar contigo. Sai fora que eu não vou Aí ficar aqui ele, nada. eu vou te tornar um chefe porque eu sou. Eu falei, você poderia ser o Papa. Entendeu? Tu pega tua arrogância, tudo, vai-te pra puta que te pariu, ele E assim olhando. tal. E a equipe toda. Aí quando veio o dono do restaurante, o que que se passa? Não sei o que. Eu falei, é esse mundo que tu contratou aí, que acha que é alguma coisa. Ele pode ser alguma coisa aqui dentro dessa cozinha. Da porta pra lá ele é nada. Assim. Não esperava, sabe? Ele saiu mais vazio do que eu me senti vazio com o que ele fez. E tá ótimo. E eu chorei, chorei. Isso daqui eu sabia. Eu chegava em casa, eu chorava. Eu vi muitos amigos chegarem em casa assim também. Liguei pro meu Destruídos. amigo, falei, amigo, não dá, eu vou embora, é isso. Meu amigo falou, ô viado, tu é carioca, viado. Tu tá aqui no Rio de Janeiro, tu é malandragem, eu quero quatro bate-boca. Bicha, tu foi pro país dos outros pra ser palhaça, pra ficar calada, amuada. Levanta tua voz, bate boca. Pronto. Se voltar, vai apanhar aquela mãe, né, rebelde, dali- né? Se chegar em casa, vai apanhar. Me deu um negócio, eu falei, é mesmo, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô, sabe, quem é? E tal. Dali, a chave virou. E eu falei, a partir de hoje, se falar, vai levar na mesma moeda, não vai ter papa na língua. E aí eu comecei.
E aí isso Começou a enfrentar como comecei a outra ótica. enfrentar, comecei olhar pra minha história, minha trajetória e ter orgulho e bater de frente. E pronto, comecei a lidar com um problema de igual para igual, entende? Comecei a levar Como ali ser as humano, coisas me respeite como ser humano. Não tô pedindo pra Isso. você respeitar minha nacionalidade, é como ser humano. Isso Sim. não tem nada a ver com, né, com nacionalidade. Sim, tá envolvendo pessoa, é gente. Tu chegou a passar por algum problema semelhante, algo assim? Eu passei por um recentemente no trabalho, mas inclusive encontrei essa pessoa hoje, acredita, ainda no mercado. A mulher da RH lá da empresa que eu tava há pouco tempo. Ela fez uns comentários meio xenofóbica, sabe? E eu Sim, falei, sim. tipo, eu ouvi ela dizer assim, olhei pra cara dela, ela falou assim pra mim: "Você sabe que se você sair dessa empresa, você não consegue outro trabalho, né?" Aí eu virei Ah, que pra bonitinho. ela e falei assim: "Em que mundo que a senhora tá?" Tipo assim, foi questão de 10 segundos, a minha cabeça passou todo o ódio de xingá-la de tudo que é nome e depois veio a sabedoria, logo em É que seguida. volta, né? A pessoa Sim. volta pro eixo, é. Aí foi questão de 10 segundos, eu olhei pra cara dela, passou todo aquele ódio, eu olhei pra ela e falei assim: "Em que mundo que a senhora vive? Você deve estar lá em 2002, 2000, 98." Aí ela: "Por quê?" Eu falei: "Porque..." Aí ela: "Ai, mas você viu que as leis mudaram cá em Portugal e agora vocês não têm direito a mais nada." Eu falei: "É, a lei mudou para quem tá chegando agora, né? Eu não cheguei aqui ontem, eu não cheguei aqui há um ano, eu cheguei aqui há 3 anos e meio." E aí ela ficou assim assustada, então pra mim nada mudou. Tenho documento, tem tudo legal e pouco me importa o que você vai dizer. E se tu tiver mesmo culhão, tu me manda embora agora. Me mandou embora, não? Não. A pessoa, tá bom, pode E voltar. aí eu fiquei depois pensando sobre isso, aí fui conversar com os outros brasileiros lá e fui perguntar: "Vocês já ouviram algum tipo de situação da fulana?" Começaram a falar sobre muita coisa que ela já falou. Então pronto, ela é sim xenofóbica, ela só não sabe. Porque uma vez ela falou numa reunião que: "Ah, porque os brasileiros vêm pra cá querer mandar em Portugal." Eu falei: "Não, gente, vem pra cá pra sustentar a segurança social, né?" Aí mexeu numa pauta com ela, meu Sim, aí ela amor. deve ter tomado ódio de mim ali, É. entendeu? Naquela época que eu tinha acabado de entrar na empresa. Mas eu também pouco me importo. E hoje eu encontrei ela na rua, eu tava chegando no mercado, ela tava passando, né? Aí, que tipo, eu trabalhava lá perto de casa. E aí ela me viu, ela falou: "E aí, Maria, tá tudo bem?" Eu falei: "Sim." "E aí, tá a trabalhar?" Eu falei: "Não, agora eu tô vendo só da internet." Aí ela: "Ah, você grava vídeo?" Eu falei: "Sim, inclusive qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando sobre aquele caso que a gente teve lá no A trabalho. E pessoa. eu vou te expor na internet. Eu não vou dizer quem é, não vou dizer a empresa, mas vou contar da sua história, porque Então tá aí o tem feedback. muitas pessoas que passam por muitas dessas coisas e não têm coragem de contar na internet. E eu não sou esse tipo de pessoa, eu vou contar sim. Porém, eu não vou citar seu nome, eu não vou citar a Isso. empresa e não sei o quê." E aí ela ficou assim, eu falei, ela olhou pra minha cara, eu falei: "Tá tudo bem, eu não vou falar nada demais." E aquilo pra mim foi uma escola, você foi uma escola e tal. E aí ela ficou assim olhando pra minha cara, eu pensando um milhão de coisas, aí ela: "Andaram a falar de ti lá no trabalho." Eu falei: "Sim, eu imagino, né? Porque Que falam bem, falam bom. mal, mas falem de mim." É, E exato. aí ela riu, aí eu peguei e falei: "Eu tô muito bem fora de lá, né? Eu saí de lá porque eu já não estava bem psicologicamente, aquilo tava me fazendo mal." Aí eu virei as costas andando. Parei de Vida que falar. segue, É cabeça isso. erguida, e é o que tem que ser. Alguns aqui, tipo, principalmente em fábrica, eles têm um pensamento. Eu trabalhei já em mais de 10 fábricas. Não gostava, saía pra outra. E tem um pensamento tipo assim: "Ai, se você não ficar aqui, tu não vai conseguir outro trabalho." Gente, o que não falta é trabalho em Portugal, o que não falta é oportunidade aqui em Ainda qualquer mais agora com a área. É. mudança de lei, tá Então, desesperado e atrás de tipo, eu não funcionário. sei, eu sei que, tipo, na minha cabeça, uma chefe de RH falar as coisas que ela falou pra mim, e já falou para outras pessoas também e tal. Eu não levei muito aquilo pro coração, mas eu fiquei aquilo na cabeça de que eu tenho que gravar um vídeo e contar essa situação, porque eu vi lá no trabalho que muitas pessoas passam por isso, mas não tem coragem de contar pra ninguém, sabe? Em Ou outros às vezes não tem trabalhos. voz, Em né? outros Como vocês trabalhos, possuem, em claro. outros trabalhos eu vi já, tipo, uma amiga minha que hoje é amiga chorando: "Ai, porque ele veio me humilhar." E tipo assim, a gente não tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra acrescentar, pra ajudar, pra crescer como pessoa, crescer na carreira, enfim. Sendo que tem pessoas que acabam adoecendo, né? Inclusive hoje minha terapia, eu mudei minha terapia, meu Deus do céu, mas ela vai me arrasar, mas enfim. Eu falo, inclusive, hoje para as pessoas procurarem se tratar, fazer uma terapia, porque imigrar não é fácil, a gente passa por diversos problemas psicológicos, é a saudade, é a família, às vezes é alguns comentários no trabalho de que, ai, enfim, nunca um brasileiro, mas sempre um brasileiro, enfim, é A muitos autossabotagem que acontece muito também. Você Exatamente. mesmo acaba. Mas eu, tipo, eu reagi muito bem, né? Minha vontade era falar tanta coisa e eu deixei passar, eu fui sábio, falei que ela deveria pensar nas palavras dela, porque ela é alguém que representa uma empresa. E hoje ela
contei, né, que grava o vídeo pra internet, provavelmente ela vai pesquisar lá meu nome, porque quando bota a maioria aparece logo colonizado, então hoje ela vai ver realmente que eu sou influencer e vai Vai pensar. repensar. Espero que sim, né? Que A isso gente sirva. espera que sim. É, Espera que sim. Pra ela pessoas não que- ter mais essas atitudes, É uma porque eu fiquei com uma oportunidade. vontade muito grande. Inclusive, eu quero mesmo fazer um vídeo contando sobre as experiências que eu tive em todas as fábricas que eu trabalhei e que é para as pessoas não se calarem, não se omitirem, porque trabalho há em qualquer lugar desse país. É lutar pela tua dignidade, né? Lutar pela tua Exatamente. honra. Exatamente. E isso é muito Exatamente. importante. Dentro desse processo de vocês, eu vi que vocês participaram de um evento incrível. E é claro que a gente quer saber um pouquinho desse evento de vocês. Não sei, assim, como foi a experiência, e eu fiquei super curioso. Quando eu vi que vocês estavam no evento, o que mais me chamou a atenção é que era um evento voltado para a família, né? Sendo que, infelizmente, para a família vulgarmente tradicional. Me atrevo a dizer que é vulgar porque é. É vulgar dizer que é uma família tradicional. Que foi o Prêmio Estrelas do Atlântico. E eu queria saber um pouquinho de vocês como foi participar desse, como foi o convite, como surgiu o convite para vocês participarem, né, estando aqui em Portugal, com toda essa, já com esse conhecimento, essa notoriedade de vocês, como que surgiu esse convite e como foi estar no evento nesse período em que... Deixa eu A, começar aí, tu complementa. Eita, deixa... Sim, Olha, mas eu só vou começar e tu complementa. O convite ele surge através de indicação, né? Os seguidores que acompanham os indicando. influencers Ok. e eles indicam para premiação. E aí a assessoria do prêmio entra em contato e fala, ó, vocês foram indicados pelos seus seguidores e tal. Essa foi a segunda vez que a gente participou, tudo e do tal. mesmo, foi do mesmo evento, do Isso, Prêmio ela Estrelas do acontece Atlântico. anualmente, uma vez no 2024 e ano. 25. Ela acontece uma vez no ano. Então, existe várias categorias. Categoria Alvorada, comunicação, humor, parará, parará, parará. E a gente é a segunda vez que participa da categoria família. Eu acho que primeiro é agradecer a oportunidade de estar lá, agradecer aos nossos seguidores que são maravilhosos, estão sempre lá indicando a gente na premiação. É a oportunidade boa de estar lá. Eu não concordo muito com a categoria no qual a gente é indicado. Isso é algo que já me incomodou há 2 anos. Eu já falei sobre isso. Mas eu também já entendi a premiação dizendo que somos 2 pessoas, então só entra na categoria tal, tal, tal. E esse ano teve bastante polêmica, né? Porque teve influenciador aí citando a gente nas redes sociais sobre, ai, fulano, ciclano, na família, nananã, tipo, Não um é casal família gay e um tradicional. gato na família tradicional brasileira, né, gente? Por favor, não vamos ser hipócritas, né? Mas, enfim, não concordo muito, mas é aceitar. Eu sou muito grato pela oportunidade de estar sempre, já é o segundo ano que nós fomos indicados. Esse ano a gente teve com nossas amigas, que foi incrível poder estar lá representando todo mundo, foi muito bom. E, enfim, teve umas polêmicas aí que agora eu vou deixar o meu amor contar pra vocês um pouco mais sobre isso, Quanto que eu já porque tô desesperada. A pessoa com o café dela, bebendo café 9 horas da noite. Porque o que acontece? A gente ouviu muito de. Ah, eles estão na categoria família, um casal de viado e um gato, ah, não sei o que e tudo mais, ah, que não sei o que, porque família é um homem e uma mulher. Isso foi antes do evento acontecer, quando viram a Antes. indicação, Antes. começou já a surgir Já esses começou, burburos. já, e começou em direta, em outros perfis, e aí os Hater, seguidores ataques. vão mandando, né? Como minha vida é muito corrida, não dá nem tempo de eu acompanhar. Eu só cheguei lá no dia da premiação e vi, ah, é isso, né? E peguei o barco Fingi que andando. tava Mas tudo tô bem. acompanhando. Ele acompanhando tudo. Eu acompanhei algumas coisas e, tipo, chegou lá na hora eu fingi que tava tudo bem. Falei, infelizmente, tem lugares na vida que a gente tem que ter sabedoria e a resiliência de saber que nem todo mundo que está naquele local é pessoas que merecem a minha presença, mas eu não tô lá por eles, tô lá pelos meus seguidores que nos Que indicaram. indicaram, claro. Então, o eu vou lá Os carinho. nossos prestigiar, amigos, é. pessoas que a gente admira. Exatamente, É eu um vou lá momento para também essas de pessoas. você fazer network, vem influenciador de tudo quanto é canto da Europa, que a gente acompanha na França, que a gente acompanha em Madrid e tal. Então, é um momento ali da gente fazer uma troca e a gente realmente conhecer as pessoas no qual a gente admira, se são aquelas pessoas e se é somente Um personagem. um personagem, que ainda tem isso, né? E tal. Só que nessa ocasião, período carnaval, aconteceu uma coisa muito inusitada, porque foi a escola de samba Unido de Niterói que subiu e veio falando sobre a história de Dona Lindor, uma mãe solo brasileira, nome Silva, tudo que é mãe do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Só que o enredo é sobre a história dela. Óbvio que vai pegar o presidente e tudo o que aconteceu, mas retrata da família, da mãe solo, que
Os últimos dados apontam que mais de 75% das famílias brasileiras são representadas por mães solos. Então, a mídia, durante anos, vendeu essa imagem de família tradicional, da família branca, de 2 crianças, um cachorro, um periquito, um papagaio, quando a gente sabe que na prática a realidade não é essa. Eu sou filho de uma mãe solo, de uma mãe que teve que ser pai e mãe, abrir mão dos seus sonhos, da sua Teve vida. que lutar, ela teve que fazer a mágica lutar dela. para eu estar ali. Então, minha referência não é um homem, é uma mulher. E aí, quando eu vejo pessoas, não, porque na família. O que é família? Ela tem um rótulo, ela tem uma moldura, porque eu sei que família, enquanto eu já fui voluntário num orfanato, só quem já foi órfão sabe o valor do colo de uma mãe. Então, família, muitas das vezes, são os avós que assumem a paternidade quando o filho não assume. Então, cai na costa dos pais que já estão cansados, já lideram, mas tem que assumir porque o filho não foi pai suficiente. E aí, para vir ali e falar, eu, família, inclusive, quem ganhou a premiação, que foi a Cá em Portugal, fiquei muito feliz. Ela é uma mãe solo aqui em Portugal. Mulher, imigrante, mãe solo. Parabéns aí Mãe de pela 2 vencedora do crianças. prêmio, então. Fiquei super feliz e fui para os stories falando, você me representa, você representa. Merecido, né? Então. Merecidíssimo e tal. Mas teve outras pessoas, não, porque eu não concordo, não tô nem aí. Deixa eu falar uma É um coisa. direito seu, mano, não concordo. E que fique claro, família é onde se tem amor e respeito. Exatamente. Isso é família. Tem crianças que foram criadas pelos avós, tem crianças que foram criadas pelos tios, tem crianças que são adotivas, encontraram na adoção a oportunidade de ter uma família. A gente vive uma sociedade, uma religião que prega, que prefere que uma criança morra no orfanato do que ela ser adotada por um casal homoafetivo. Que se dedica falando sobre uma temática, sobre se trans é mulher, se gay entra no reino dos céus, pregando pra dentro ao invés de fazer aquilo que tem que ser feito, que é receber, acolher, trazer pessoas pra poder serem ajudadas, né? Que eu acho que essa é a função. E aí a escola dedicou uma ala à família tradicional de uma forma irônica, trazendo latas de conserva para mostrar o lado conservador, botando as famílias embutidas, e uma delas estava a referência que eu utilizei para fazer um vídeo falando, que foi a Flor de Lis, que todo mundo sabe, que era pastora, com seu marido, que adotaram 12 filhos, aquela coisa linda, Deus, pátria, amor, família, e que ela tinha um caso com um dos filhos e que ela fez que um dos filhos matasse o próprio marido. Nossa, que família tradicional, né? Que lindo. E tantos pastores, igrejas que defendiam, né? Porque quando ela foi sentenciada, quem tanto abraçou ela e defendeu Primeiro a julgar. foi o primeiro a julgar e silenciar, né? Ninguém falou nada. E aí a galera burra, porque a gente tem internet. E se você tem um mínimo de interpretação textual, antes de você opinar sobre qualquer coisa, você vai lá. Eu sou do Rio de Janeiro, amo carnaval. Existe uma coisa chamada enredo e ficha técnica. A Globo faz a transmissão e antes vem o carnavalesco e mostra o que vai ser contado no enredo em cada ala. E falou dessa ala da família, que era uma ironização, e muita gente pegou o bonde andando, pegou a foto da sua família, eu sou conservador assim, eu sou de família tradicional, e postou a foto lá. Um grande amigo meu fez isso, eu como amigo cheguei assim, posso te dar um toque? Lê essa ficha técnica aqui, só lê, depois você fala comigo aqui. Ele leu, caramba aí, acho que fiz merda. Pô, se você chegou à consciência Ai, que que de que bom. fez, já tá ótimo, já tá um alívio, dá tempo de você fazer a merda, que é só uma foto. E fui pra isso. E muita gente se doeu. Muita gente ficou se ofendida e foi falar. E eu não tô nem aí. Entendeu? Eu quero dizer o seguinte: eu sou filho de uma mulher solo, sozinho. Não tive um pai. Eu não venho de uma família branca, privilegiada com tudo. Eu venho da luta de uma mulher com muito sacrifício, muito esforço, muito suor. Isso não torna minha família invalidada. Isso não me torna menos merecedor de amor do que qualquer outra pessoa. Pelo contrário, isso me torna uma estatística que deu certo. Porque diante de dados na sociedade em que a gente vê constantemente, ainda mais agora, mulheres sendo agredidas, o feminicídio subindo, e a gente teve agora uma pastora agora, recentemente, num dos maiores congressos evangélicos aí, falando, pare de orar pelo seu agressor e comece a Eu vi também, denunciar. acompanhei. Esse vídeo é vi. incrível. Fantástico, de lavar a alma, de dar O líder esperança. espiritual que incentiva a perdoar o agressor, né? Eu vi, Poxa. ela foi muito sensacional. Poxa, eu vivi pra ver isso, porque eu venho de uma realidade aqui, ora por ele, tomou-lhe porrada, Deus vai curar. Não, a gente tem que fazer a nossa parte.
Deus está aí, ele age sobre o que quer que você acredita, mas a gente, enquanto ser humano, sociedade, a gente tem nosso papel também de fazer o que é certo, de defender o que acredita. Então, sim, eu não venho de uma família tradicional e graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Eu venho de uma família que tem amor, que tem respeito. Não sou quem eu sou à toa, sou quem eu sou para uma mulher que me deu princípios, que dividiu tudo dentro do que ela teve na sua realidade, com pouco estudo, pouco conhecimento. Com fé, mas com muita vivência de vida, me dando as lições dos seus erros. E isso me torna privilegiado. E olhar para a minha rede de apoio e ver as pessoas que eu tenho por admiração por quem eu sou, não por um personagem que eu sustento. Então, eu tenho muito orgulho disso. Então, você falar de família tradicional, ela não existe. Família é onde você tem amor, onde você tem um espaço, onde você é acolhido, onde você é ensinado. Isso sim é família. Do resto para lá, são pessoas que acham que tem algum lugar de importância, mas só no universo delas. Exatamente. E vai acontecendo com que, dentro desse espaço em que a gente vive, dentro da família, a família, não a tradicional, a família, como vocês mesmos colocaram, vai que aos poucos nós vamos criando um reconhecimento por mérito e não por gênese sanguínea, né? Não por definição sanguínea. E esse mérito, muitas das vezes, o que se repete na vida, no dia a dia. Muitas das vezes você reconhece uma pessoa pelo mérito de quem ela é na tua vida, do que ela representa pra você. E é assim, o pai, que não é o pai biológico, mas é o pai, por mérito. Ele fez, ele se dedicou, se empenhou pela mãe, que por mérito ela alcançou sim, que merece aquilo ali. Então, muitas das vezes a gente acaba por ver isso nas religiões, acaba por ver isso no dia a dia. Eu assisti um vídeo de vocês que vocês falam, não é sobre religião, é sobre fé, essa colocação, né? E onde vocês estavam conversando sobre ter fé e não sobre a religiosidade. E o que nós temos visto, infelizmente, é que muitas das vezes acaba havendo a segregação, a separação, por conta dessas matérias em que se investe muito tempo, despende muita energia, quando há tantas outras coisas para se fazer, como, por exemplo, políticas públicas que se faz com o reconhecimento, com a necessidade, com a trans que está na rua, que precisa ser, de fato, precisa ter qualificação profissional, com o gay que precisa ser orientado, que a família não aceitou, que precisa de acolhimento. O estudante quer fazer um curso técnico e mora distante, precisa se locomover, pegar duas conduções e não tem a alimentação necessária do dia. Exato. Entendeu? É só quem vive numa realidade. Ah, eu vou falar, você é esquerdista, você... Não. Eu defendo o lado de esquerda, eu admiro muito... Você tem um posicionamento. Eu tenho meu posicionamento, admiro muito o presidente Lula, na minha visão, em tudo que eu vivi, em tudo que eu fui beneficiado através de políticas públicas, eu posso falar o quanto fez diferença na minha vida. Exatamente. A pessoa que eu sou, eu venho de ensino público e eu agradeço os professores que eu tive, porque eu nunca vou esquecer a cena de um professor preto entrando dentro da sala de aula, trazendo uma apostila, batendo na mesa e falando assim, vocês estão vendo o que é isso aqui? Isso aqui é uma coisa que vocês nunca vão ter acesso. Isso aqui é para quem vem de berço de ouro, isso aqui é para quem é privilegiado. Mas eu vou dar para vocês. E eu vou dar algo principal para vocês. Eu vou dar para vocês uma coisa chamada senso crítico. Não sejam manipulação, não sejam rebanho movimentado. Saibam opinar, saibam se posicionar, cabeça erguida quando sair lá fora. Vocês têm um sonho para correr atrás. Meu professor era esse professor. Um beijo. Onde quer que Deus tenha você, tudo eu tive no Brasil agora, minha direção da escola me convidou para ir conversar com os alunos. Eu fui um estudante que esteve naquela mesa que não tinha ar-condicionado, que lidava com calor, com a violência. Quando chega as UPPs, a gente, além de ter a dificuldade da realidade, ainda enfrenta a violência para ter o mínimo de educação. A escola, na minha vida, ela vem como um refúgio, ela vem como um cenário de calmaria, onde tudo está desabando e você tem uma estrutura. Meus professores foram além de uma mesa de sala de aula. Eles foram pais para aqueles que não tinham, eles foram mestres para aqueles que precisavam de uma orientação e eles foram os principais apostadores em sonhos, fazendo com que cada um enxergasse algo além daquela comunidade. Então hoje eu estou aqui, agradeço muito aos meus professores também, a todos que me incentivaram, a todos que acreditaram, a todos que se doaram e sempre bato e vou bater na tecla. A educação é o caminho para que a gente construa um mundo melhor, para que a gente enxergue um cenário de igualdade. Não um campo de egoísmo onde o meu prevalece. A gente nunca vai conseguir ter na nossa ordem e progresso se a gente, enquanto ser humano, não conseguir pensar em sociedade.
Então, é isso. Eu agradeço muito, muito, muito aos meus professores e o quanto eles são importantes e muitas das vezes não são dado o valor necessário que é. Porque só quem vem dessa realidade, só quem veio, viveu, sabe o que é isso. É verdade. É verdade. Cara, vocês são incríveis, de verdade. Dá vontade da gente ficar aqui conversando até... O tempo voa, né? Quando a gente tá num papo assim incrível, E a história de vocês é muito gigante. É muito inspiradora, motiva a gente. Até quem entra ali, às vezes, no feed. Eu fui dando uma olhada ali, eu falei, cara... Que evolução, esses caras gigantes, né? E antes da gente ir para o encerramento, eu quero muito, acho que é muito importante, pedir para os colonizados deixar uma mensagem para essas pessoas que estão hoje, que vão assistir, uma mensagem que, de tudo isso, né, que vocês viveram, de tudo isso que vocês compartilharam com a gente, uma mensagem do que as pessoas ainda podem esperar ou acreditar, o que vocês acham? Eu vou começar por essa. Eu acho que o principal objetivo da mensagem é tocar todo mundo, né? Eu falo muito sobre motivar, né? Então acredite, independente da situação, do momento, da condição financeira, vai passar, tudo na vida passa. Então não desista, acredite que em algum momento você vai chegar lá. Eu consegui, eu ainda tô aqui lutando para conseguir chegar onde eu quero, então você também consegue. Não desista. Muita gente atrela sucesso, né, a trabalho, a tudo e tal. Eu digo que sucesso é você ter pessoas que te amam, que te admiram. Eu sou alguém que se considera privilegiado. Eu sou uma aposta alta que os meus amigos fizeram, que pessoas na minha caminhada fizeram. Eu estou aqui porque amigos acreditaram em mim, me incentivaram, não me desmotivaram, nunca desacreditaram. Todo e qualquer sonho que eu apresentei, eu falei, eu sempre tive o apoio, eu sempre tive, vamos. E por mais que muitas das vezes eles não soubessem a resposta, eles estavam comigo naquela caminhada tentando achá-la. Então, eu tenho a sorte e o privilégio de ter pessoas incríveis. Meu padrinho, que foi um pai para mim, Léo, Bernardo, meus 2 melhores amigos que sempre apoiaram até hoje, até na criação de conteúdo, comentando todos os vídeos, compartilhando, fazendo torcida. Meu grande amigo Leandro, que foi um presente que Portugal me deu, que hoje eu apresento um podcast. A primeira vez que eu palestrei foi graças a ele, quando eu tinha medo, eu não acreditava em mim, ele acreditou. Ele me colocou num cenário de destaque ali e todo e qualquer lugar que ele sempre foi. Ele falou, esse aqui é meu amigo, esse é meu parceiro, esse é tudo. Então, isso sim é um privilégio, isso sim é ser agraciado. Então, eu atribuo tudo que eu tenho na minha vida a ter a sorte de ter pessoas que sempre me motivaram. Então, você aí não desista, saiba seu lugar de valor, saiba acreditar nos seus sonhos. Não depende das outras pessoas acreditar, depende de você acreditar. Mas que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. A gente precisa do outro, somos seres que nasceu para ser dependente ou para viver em comunhão, mas que tudo se torna melhor quando a gente tem alguém que partilha, respira do mesmo ar e sempre vai trazer o melhor da gente quando a gente mesmo não consegue enxergar. Então, torne o mundo melhor, não seja a pessoa que critica, mas seja aquele que incentiva. Se você não souber, pelo menos apresente uma possibilidade, mas não seja aquela pessoa que desanime. Bem forte, hein? E não foi nada ensaiado isso daí, hein? Foi muito top mesmo. Eu acho que a gente tá chegando agora no finalzinho. Antes da gente encerrar, depois dessa energia, e de verdade, veio uma vibração na gente, sério. Eu tava aqui e falei, meu Deus, meu coração vai explodir aqui. Ainda mais quando tu começou a se emocionar, ele com a história dele, cada um dentro da sua vertente, dentro da sua realidade. E eu acho que o episódio de hoje, ele fala um pouquinho sobre a realidade, a real resiliência. O que é a resiliência? A resiliência em si, na etimologia, no significado dela, é você saber lidar com as adversidades, com aquilo que você tem. Isso é resiliência. Mas e a prática da resiliência? Como que funciona? Onde está esse manual? Quem ensinou? Quem colocou esse manual na nossa frente? Não tem, é tipo a mãe, que não tem manual. E é a vida. Então, o podcast de hoje, esse papo de hoje incrível, é a ideia de levar para você só uma fagulha. E assim como eu saio daqui hoje com essa centelha, né,
que o Colonizados trouxe para mim, da lição, de aprendizagem, da resiliência, da forma com que vocês conseguiram lidar com cada momento de dificuldade, de barreira, passando por cima disso. Cada momento em que vocês podiam escolher entre o desistir e o seguir, e escolheram lutar com a resiliência, com aquilo que tinham e seguir. Então, hoje, eu quero encerrar esse episódio dizendo para você que está em casa e ressaltar, ratificar essa colocação de que ninguém chega a lugar algum sozinho. Sempre vai haver alguém contribuindo. Mérito é o ato do reconhecimento por teus atos e pelas suas ações. Valorize quem está do teu lado, enfrentando cada obstáculo, cada barreira, te ajudando a enfrentar com resiliência cada fase da vida que você está. E o mérito, quanto mais você conseguir reconhecer, é a jornada da vida, é a consequência. Tudo flui quando você consegue identificar o momento que você está, a tua função, onde você quer chegar e para onde você está indo. Flui, a vida é assim. Eu sigo uma doutora que é a doutora Ana Beatriz, inteligentíssima, médica ela, e eu a utilizo muito como referência de vida. E ela diz o seguinte: todos nós temos uma missão. A maçã, o pé de maçã vai dar maçã. O sol tem a função dele, a lua a função dela, né? Todo ser vivo, tudo que tem fôlego, a planta, tem uma função. Qual é a tua função? Quando você identifica essa função com resiliência, sendo humano, reconhecendo, não tem quem pare você. E aí você vai ser milionário. E aí você vai ser rico. Então eu deixo aqui hoje com muita humildade, com muito carinho, para você que está em casa, que teve a chance de participar, de conhecer, de ouvir histórias desses caras gigantes, que eu desejo a vocês verdadeiramente, de todo o meu coração, pela fé que eu tenho, abençoa a vida de vocês. Amém. Honrando aquilo que eu creio, né? Tem uma passagem bíblica que diz: a fé é o firme fundamento das coisas. Conhece? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Então eu tenho muita fé e eu sei que ela é o que me dá, é o que funda a minha vida aqui e até hoje onde me trouxe. E é através dessa fé que eu quero encerrar hoje, derramando sobre a vida de vocês bênçãos, que vocês cresçam cada vez mais. Amém. Vocês são incríveis. Amém. Seja luz onde vocês passarem, essa energia onde vocês chegarem, e que onde houver necessidade, que vocês cheguem com essa força, que é o que vocês são, cara. Vocês são muita força, tem muita história e que vocês vão muito longe ainda. Eu quero ter a honra, já tive a honra de ter podido conhecer até aqui, mas eu quero ter a honra de poder estar ali do ladinho, aplaudindo vocês. De verdade, muito obrigado pela força de vocês mesmo, pela honra de vocês estarem aqui e compartilhar isso com a gente. Beleza? É nessa que a gente vai. Muito obrigado por vocês estarem aqui e a gente se encontra muito em breve aí com mais história pra vocês. Valeu!